Excelentíssimo Senhor Dr. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde, Excelentíssimos Senhores Membros do Executivo angolano, Excelentíssimos Membros do Corpo Diplomático, Excelentíssimos Senhores Membros do Corpo Diretivo da Universidade de Gregório Semedo, Excelentíssimos Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Para cada circunstância, cada objetivo e cada destinatário, as palavras devem ser certas e os emissários, pessoas certas. A circunstância é solene, o objetivo é nobre e o destinatário é ilustre, aliás, ilustríssimo. Temo, pois, que apesar de ser eu o reitor da Universidade de Gregório Semedo e nessa qualidade ter que assumir a responsabilidade de dirigir algumas palavras de boas-vindas à Sua Excelência o Senhor Dr. Jorge Fonseca, Presidente da República, nesta solenidade de lançamento do seu livro, temo, pois, eu, que não consiga estar à altura da circunstância, do objetivo e do destinatário. Será provavelmente, ainda assim, menos difícil, caso estivéssemos aqui a lançar um livro do excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Fonseca, enquanto colega, jurista e professor universitário que é. Ainda assim não seria fácil, pois fazendo um browsing da sua longa trajetória nestas lides, rapidamente damos-nos conta de que se trata de um dos mais proeminentes juristas africanos da nossa época. Porém, como se isso não bastasse, elegeu o Sr. Presidente a nossa universidade como palco para o lançamento do seu livro Magistratura da Influência por uma diplomacia ao serviço do desenvolvimento, que contém as suas intervenções de 2013 a 2014, feitas na qualidade de chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas da República de Cabo Verde. Tamanha responsabilidade é a minha. Excelentíssimo Sr. Presidente, ilustres convidados, hoje é, por esse motivo, um dia solene que indelevelmente ficará na história da Universidade de Gregório Semedo. Que me seja, pois, permitido apresentar publicamente, antes de continuar, os meus mais sinceros e penhorados agradecimentos ao excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Carlos Fonseca, por se ter dignado eleger o Salão Nobre da nossa Universidade como palco para esta solenidade. Um agradecimento que não resulta de simples educação, gentileza ou formalismo protocolar, porque tudo quanto digo provém das profundezas do meu eu. De balde, porém, esforcei-me para encontrar na morfologia e sintaxe da língua oficial em que nos comunicamos, o português, palavras sábias e eloquentes que me permitissem, em nome da Universidade de Gregório Semedo, dos seus corpos docente, discente e não docente, e em meu nome pessoal, saudar-vos efusivamente e discursar à altura desta circunstância, que, mercê da presença de Vossa Excelência e de tão ilustres figuras convidadas, se transformou numa excepcional solenidade. Permitam-me, pois, que, com toda a humildade intelectual, comece por asseverar simplesmente que é com elevada honra, profunda satisfação e abnegado espírito de responsabilidade que inicio as minhas palavras, como faço imediatamente se dará conta. É uma elevada honra, porque, saiba, excelentíssimo Sr. Presidente da República, em primeiro lugar, esta cerimónia solene tem lugar ainda no âmbito do programa comemorativo do 10º aniversário do projeto pedagógico Universidade de Gregório Semedo, que terminará a 5 de novembro próximo, dia da Universidade e data do aniversário natalício do nosso patrono Gregório Semedo. Em segundo lugar, porque, parafraseando Vossa Excelência a quando da sessão solene extraordinária na Assembleia Nacional da República de Angola, por ocasião da sua visita oficial a Angola no dia 4 de novembro de 2013, Gregório Semedo, meu progenitor que me fez nascer neste grande, belo e forte país, porém solidário,
fez parte dos primeiros contingentes de cabo-verdianos que no início dos anos 50 do século passado iniciaram como contratados para a plantação da cana-do-açúcar na província do Bengo. Um relacionamento com Angola e os angolanos, tendo como motivação inicial a necessidade de sobrevivência, forçados pelas grandes dificuldades da então colónia de Cabo Verde e do descaso dos dirigentes do sistema que imperava em Angola e em Cabo Verde. Homem já letrado nessa altura, de sentimentos humanistas e religiosos, aqui lavrou a terra com o seu trabalho, escravo, e a irrigou com o seu suor, ao mesmo tempo que disseminava o que de maior tinha, o conhecimento, tornando-se líder social e mestre de praticamente todas as crianças em idade escolar na aldeia onde eu nasci, Sassacari, diga-se. A minha satisfação, como não poderia deixar de ser, é enorme, quase indescritível, diria mesmo, por ter a presença do chefe de Estado do país do meu pai nas nossas instalações, em que é patrono. Ia lançar um livro, pois o meu pai, que tendo vindo para esta terra, e nesta terra ficado para a eternidade, passando toda a sua vida a disseminar o conhecimento e a praticar o bem, estará certamente, esteja onde estiver, sentindo-se muito feliz e recompensado pelo duro trabalho escravo que realizou e pelos frutos que brotaram do seu suor perseverante. Diante do exposto, torna-se demasiado óbvia a minha extrema responsabilidade. Permitam-me, no entanto, que, antes de mais, o felicite, Sr. Presidente, vivamente pela designação do seu livro, pois o binómio Diplomacia e Desenvolvimento escolhido por Vossa Excelência para a sua designação foi não só feliz, como muito acertado, por ser atual e atuante. Tenho para mim, quem sou eu, diante do experimentado diplomata, que qualquer boa política externa não pode deixar de ter e colocar a diplomacia económica como um indispensável instrumento ao serviço do desenvolvimento. O contrário seria um equívoco fatal para qualquer homem de Estado, seja nos países industrializados, seja por maioria de razão nos países não industrializados como os nossos. O legado histórico dos nossos saudosos líderes nacionalistas e visionários, Agostinho Neto e Amílcar Cabral, que inteligentemente souberam identificar as causas da dominação e humilhação colonial dos nossos povos, conjugar os objetivos e os esforços das suas lutas pela independência e alicerçar os pilares da amizade e cooperação entre Angola e Cabo Verde, impele-nos a redobrar esforços para que transitemos tão rapidamente quanto possível da contemplação nostálgica de um passado comum heroico para a realização corajosa de um futuro comum histórico. Não me cabe a difícil tarefa de apresentar o livro, mas ao passá-lo em revista e debruçando-me atentamente sobre algumas das suas intervenções, Sr. Presidente, fácil e seguramente dei conta da vontade férrea que o anima no sentido de aprofundar e alargar e a transformar mesmo esta relação de amizade entre os povos angolano e cabo-verdiano. Na verdade, como diz, e muito bem, desde a época colonial, a história prosseguiu a sua marcha inexorável. A construção da solidariedade, a edificação de pátrias fortes, onde caibam todos os sonhos de todos, todos os anseios de todos, toda a felicidade para todos, constitui-se num imperativo maior, absoluto mesmo. SIC. Tenho conhecimento de que esta preocupação faz parte igualmente do sentimento e da estratégia do meu Presidente, Sua Excelência o Sr. Engenheiro José Eduardo dos Santos. É, por consequência, uma profunda satisfação sentir que a ligação de fraterna amizade entre os povos de Angola e de Cabo Verde constitui uma preocupação e consta da agenda dos nossos respectivos líderes. É verdade que já existem algumas empresas e outras instituições cabo-verdianas a par de um apreciável número de quadros cabo-verdianos em Angola, que os recebe com uma amizade natural, como expressamente reconhece Vossa Excelência, dando o seu contributo para o nosso processo de reconstrução e desenvolvimento nacional. A Universidade de Gregório Semedo e as outras instituições do nosso grupo é um exemplo claro e evidente disso.
Para além de quadros cabo-verdianos, possuímos acordos de cooperação com a Universidade Pública de Cabo Verde, a UNICV, a Universidade de Santiago e o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, que Vossa Excelência é fundador. Mas, como o Sr. Presidente igualmente reconhece, esta realidade deve ser rápida e adequadamente trabalhada para, cito, que ela se cientifique nos dois sentidos. É sob este ângulo de visão que, como sei da sua total disponibilidade para tal, me atrevo a sugerir respeitosamente que deveremos todos trabalhar, cada um ao seu nível, na criação das condições ideais para que os instrumentos políticos, económicos, jurídicos e diplomáticos existentes deixem de expressar e traduzir somente as excelentes relações históricas, políticas e culturais entre os dois povos e se convertam, igualmente, em oportunidades reais para o desenvolvimento dos nossos clanos, empresas, universidades e povos, como reflexo de uma interdependência bilateral, horizontal e positiva, de matriz paradigmaticamente sul-sul. Como disse o Sr. Presidente, cito, podemos certamente ser, cada vez mais, parceiros seguros, úteis e muito fiáveis, capitalizando inteligentemente e pragmaticamente as vantagens comparativas dos nossos respectivos países, que, não sendo desprezíveis, alguns ciúmes têm causado. Estou convicto disso, pois felizmente durante a minha rápida incursão pela obra que dentro de momento será lançada, constatei nas suas intervenções a comunhão plena dos valores, princípios e regras universais de ordem filosófica, política, histórica, jurídica, económica, social e cultural, de que somos igualmente portadores, defensores e promotores. Numa linguagem tão simples, claro e objetivo, porém simultaneamente tão elevado, convincente e eloquente, que até aqueles que não sabem compreendem e aqueles que sabem aprendem. Permita, Sr. Presidente, que eu vos confesse aqui e publicamente, para além do rigor e da profundidade das suas análises, em determinadas intervenções registrei uma invulgar coragem política, pouco habitual em alguns políticos africanos da atualidade, afirmando-se como um verdadeiro esclarecido filho de África. Da África que, tendo conquistado a independência, pretende continuar a sua luta pela libertação. Li no seu livro e registrei a máxima da Amílcar Cabral: a independência é muito mais do que um hino e uma bandeira. Excelentíssimo Sr. Presidente, quero, para terminar, a despeito da nossa insignificância diante da grandeza e da complexidade dos desafios que a consolidação e a frutificação dessa amizade nos coloca, deixar claro que é com espírito de humildade, mas de responsabilidade, que coloco, de modo incondicional, à disposição destes novos objetivos, todos os nossos esforços e todas as nossas capacidades pessoais e institucionais. Não posso, todavia, terminar sem formular-lhe os nossos votos de muita prosperidade na vida pessoal, familiar e política. E reiterar aqui expressa, inequívoca e irrevogavelmente os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos por ter eleito a Universidade de Gregório Semedo como palco para o lançamento desta sua magnífica obra, que certamente muito inspirará os seus leitores. Pedindo-lhe, Sr. Presidente, que ao chegar de regresso ao seu país, transmita ao povo cabo-verdiano as nossas mantenhas, envoltas num abraço amigo, forte e fraterno. Viva Angola, viva Cabo Verde, viva a amizade angolano-cabo-verdiana. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. É com muito gosto que estou na Universidade de Gregório Semedo, com uma plateia tão ilustre, tão sofisticada, para um ato muito singelo, o de divulgar um volume de intervenções, discursos, de
outras ações enquanto Presidente da República de Cabo Verde. Um volume que pretendeu recolher tais ações entre setembro de 2013 e setembro de 2014. Portanto, um conjunto de 3 volumes que têm saído como forma de a Presidência da República dar a conhecer aos interessados o que de essencial faz o Presidente da República num país como Cabo Verde, num sistema como o nosso. Mas eu, como não estava previsto que eu falasse a ideia que nós tínhamos quando eu cheguei, que eu estaria sentado à minha frente e ouvi o apresentador da obra. E, portanto, de uma forma improvisada, cumprimentarei todos os presentes, com muita amizade, com muito respeito, utilizando uma fórmula que utilizo muitas vezes nas cerimónias que tenho que presidir e onde estão muitas individualidades. E às vezes a gente esquece de referirmos aos embaixadores, esquecemos dos magistrados, referimos aos membros do governo, às vezes esquecemos dos deputados. E portanto, utilizo uma fórmula que é eminências e excelências. E, portanto, cabem todos, não é? Utilizo essa fórmula para não usar uma outra que, com um momento mais de humor, eu há pouco tempo estive no Brasil, nas primeiras visitas que fiz enquanto Presidente, e fui recebido pelo Governador de São Paulo. Suponho que é o mesmo que lá está ainda, o senhor muito interessante. Então ele contou-me, ele falou-me disso no Brasil, disse, olha, e que no Brasil, sabe, no Brasil há cerimónias em que há tanta individualidade, que há ao Presidente, ao Vice-Presidente da República, aos generais, aos senadores federais, aos deputados federais, aos estaduais. E então ele diz, então um belo dia, que um amigo dele disse, você tem que simplificar isso para se referir a toda a gente, e se for um hospital, diz médicos, cientíssimos médicos, cientíssimos pacientes. Praticamente apanha toda a gente. Cientíssimos técnicos. Se for uma universidade, cientíssimos professores, pesados alunos. Então, o senhor ouviu essa lição, muito sábia, e havia uma cerimónia de inauguração de um cemitério. Então, tinha ouvido a lição da simplificação, havia muita gente no cemitério, e o orador saiu-se com esta: excelentíssimos senhores conterrâneos e excelentíssimos senhores subterrâneos. Bom, mas eu cumprimento todas as altas individuais presentes, os seus membros de governo, os senhores deputados, aqui estão aqui presentes, os 2 deputados da Assembleia Nacional de Cabo Verde por África, são os 2 presentes, representando 2 diferentes forças políticas, o senhor reitor da Universidade de Igor Semedo, o senhor embaixador de Cabo Verde, senhores embaixadores, a doutora Teresa Amado, minhas excelentíssimos professores, investigadores, alunos. É de facto muito prazer que aqui estou. Estou aqui em trânsito, vindo de uma cimeira da União Africana, e aproveitei para contactos com a nossa comunidade cabo-verdiana e para este ato singelo de apresentação de uma obra, a minha, de alguma forma, são intervenções minhas, mas como as pessoas nessas coisas sabem que o Presidente, normalmente, da República, o Primeiro-Ministro, muitas vezes as intervenções que ali estão são preparadas, não é? São preparadas pelos colaboradores, pelos conselheiros, pelos assessores, e, portanto, de certa maneira, também são obra de outrem. Mas, no meu caso, eu tenho ainda, com 3 anos e, creio, 9 meses de exercício de função, ainda mantenho o defeito, talvez, profissional, de dar uma olhadela pelos textos todos.
imagino, para os meus colaboradores não deverá ser muito agradável, não é? Porque todos os discursos, as intervenções, as conferências, eu tenho que sempre dar um toque, reger, acrescentar uma outra coisa. Às vezes, comentar alguns versos, mesmo em discursos muito solenes, por exemplo, no Parlamento. E, portanto, será obra minha, de alguma forma, o conjunto destas intervenções. Mas que procuram apenas traduzir o que de essencial é a intervenção de um Presidente da República num sistema como é o de Cabo Verdeano, em que, como sabem, os juristas classificam como um sistema misto, parlamentar-presidencial, outros falam de um sistema semipresidencialista, outros de parlamentarismo mitigado. Portanto, é um sistema misto de equilíbrio, um pouco diferente do sistema de governo angolano, portanto, onde cabe sobretudo ao Presidente da República garantir o regular funcionamento das instituições democráticas, manter os equilíbrios fundamentais para que um país com as vulnerabilidades de Cabo Verde tenha coesão social, tenha coesão nacional, mas cabe ao Presidente da República também aquilo que deu origem ao título da obra, exercer uma magistratura de influência política e moral sobre o conjunto dos poderes e sobre a sociedade cabo-verdiana. Portanto, isto que eu tenho procurado fazer em 3 anos e 9 meses de mandato, o que supõe uma ação sempre serena, independente, equilibrada, de consenso, sobretudo, para que um país como Cabo Verde, não tem, infelizmente, não tem petróleo, não tem diamantes, não tem gás natural, e um país, portanto, que tem muitas dificuldades, mas que, apesar de tudo, tem feito um percurso notável em 40 anos de independência, e um percurso que faz com que mereça a credibilidade e o conhecimento da parte dos outros países, dos outros povos. E é por isso que, apesar das dificuldades, nós somos hoje uma democracia respeitada. Nós somos um país que foi, há pouco tempo, graduado um país de rendimento médio e, sobretudo, um país muito ambicioso. Um país que ambiciona ser, num prazo não muito longo, um país verdadeiramente desenvolvido. E cabe ao Presidente da República, sobretudo ao Presidente da República, ser o primeiro portador desta ambição nacional. Esta ambição que eu também tenho, que eu podia sintetizar, é que consigamos fazer em Cabo Verde, construir em Cabo Verde, uma democracia moderna, um Estado de Direito forte e consistente, um país competitivo e, sobretudo, um país com justiça, mais justo, mais inclusivo e cada vez mais livre. Creio que liberdade, justiça e solidariedade são, digamos, metas e exigências fundamentais dos cabo-verdianos e, portanto, do seu Presidente da República. E não demoraria mais que o orador principal, a doutora Neves, que amavelmente aceitou o convite de fazer a apresentação deste volume, mas também eu agradeço os discursos brilhantes do Dr. Gregório Semedo, do Dr. José Semedo e da Dra. Teresa Amado, e eu penitencio-me por facto de não ter aquele sopro que eles têm, aquele sopro divino, creio eu, da boa retórica, da boa argumentação e do brilho discursivo. Agradeço a presença de todos. É sempre um prazer para mim estar em Angola. Já vim aqui várias vezes e tenho procurado ser um elemento capaz de estreitar as relações entre Angola e Cabo Verde. Estreitar as relações entre angolanos e cabo-verdianos. Porque nós pertencemos a países diferentes, somos um bocadinho mais pequeninos que Angola, um bocadinho, temos um pouco menos recursos naturais que Angola, mas temos em comum história, cultura e, sobretudo, muita fraternidade. E é por isso que hoje é mais um encontro que eu tive muito cordial com o Sr. Presidente da República, o Sr. Engenheiro José Eduardo Santos,
encontramos há poucos minutos, eu insisto sempre com ele que se as nossas relações são muito boas, e eu creio que esta universidade é um símbolo disso. Esta universidade é fruto de relações históricas e culturais entre angolanos e cabo-verdianos. E eu disse ao presidente angolano que podemos sempre fazer mais e melhor. Podemos sempre adicionar um nível de excelência nas relações entre angolanos e cabo-verdianos, a todos os níveis. A nível da cooperação empresarial, ao nível das parcerias entre universidades, entre empresas e outro tipo de instituições, intercâmbio de estudantes, intercâmbio de profissionais de todas as áreas, liberais, magistrados, deverão estar aqui também alguns, eu aqui saúde, mas também porque nós temos aqui uma comunidade muito importante, alguns milhares de cabo-verdianos, que fazem essa ponte em permanência e que se sentem bem integrados aqui em Angola. Há um outro pequeno problema, mas que com boa vontade política e com este sentido de fraternidade, problemas poderão ser resolvidos. E termino com palavras de muita amizade por vocês todos e de muitos agradecimentos do Dr. Jean Semedo de nos ter cedido estas belas instalações para um ato tão simples, tão singelo como este, de apresentação de uma obra. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Muito boa tarde, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo esta minha intervenção por referir que, depois de ouvir as intervenções de importantes figuras desta nossa mesa, com destaque do Sr. Presidente da República, quase que me sinto ultrapassado e desistir de apresentar o livro e serei porta fora correndo. Não me sentirei, se calhar, à altura da apresentação do livro. Eu vou fazer o esforço e respeito a todos os presentes e também ao trabalho que eu acho que é interessante e importante divulgar e dar a conhecer a visão do Sr. Presidente relativamente aos seus vários discursos feitos ao longo dos 3 anos. Gostaria primeiro até por citar excertos de um artigo de Manuel Sérgio, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana e professor para a Ética do Desporto, que encontrei a melhor forma para apresentar Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, jurista, escritor e poeta. Também, se calhar, terei que repetir algumas citações feitas pelos interlocutores que me antecederam, citando o facto de Jorge Carlos Fonseca ter nascido em 1950, na cidade de Mindelo, em Cabo Verde. Entre 1957 e 1967, na praia, ao mesmo tempo que jogava bola, sente uma absorvente e dominadora paixão pela poesia. Frequentemente, na tranquilidade da noite, declama os seus poemas preferidos e participa em românticas serenatas que alentam a alma e despertam os sentimentos. Em 1969 começa a licenciatura de Direito em Coimbra e em 1972 e 73 não deixa de ser um distinto de ler e reler e repetir em voz alta Breton, Laudemont, Sartre, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Debord, e em 1973, seduzido pela alma do herói, ou do apóstolo, ou de santo, de Amílcar Cabral, afirma-se publicamente anticolonialista e ergue o inefável pela liberdade do povo cabo-verdiano. Tal facto leva-o a ser expulso da universidade e torna-se profissional da clandestinidade. Depois da Revolução dos Escravos, fazem-no diplomata e em 1977, enquanto visita a China, isto é um particular da vida do seu presidente, vê nascer o seu primeiro filho,
e estuda, feito louco, direito e crime, sem deixar de conspirar. Conhece Brevet e Ricoeur e inicia um diálogo com Whitman, Gilbert, Gore, de César e ainda em 1980 dorme Cornet com Rimbaud e clandestinamente namorisca Pessoa e contempla o nascimento da sua segunda filha. Mais uma inconfidência, Sr. Presidente. Entre 1980 e 1985 cria grupos e gera movimentos e ligas e estuda alemão e converte-se definitivamente à liberdade. Volto ao Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República, e interrogo, uma vez que pela polícia, interrogado uma vez pela polícia sobre quais eram os seus dois maiores prazeres da vida, responde de forma espontânea e sincera: engraxar os sapatos no meio de pombos sentado no banco da praça de uma grande cidade e apreciar a solenidade de uma longa marcha de lombrigas. E ele, em 1985, com a febre criminal, durante 6 meses, esconde-se e vive-se numa biblioteca em Fribourg, nome lindo de uma cidade sitiada pelo verde e adormecido pela noite. Escuta as fontes múrmuras no silêncio da noite e, pelo meio, estuda direito, publica o resultado das suas investigações. Ama e faz poesia. A poesia que é a sua companheira perene da jornada breve da vida. Conforme referido, também foi docente de Direito na Universidade de Lisboa e, mercê do seu civismo ardente e de tudo mais que se escreveu, o povo cabo-verdiano confiou-lhe a presidência da República. No quadro das atribuições que lhe foram conferidas pelo voto do povo, inicia a sua judicatura, que intitulou nos 3 livros publicados como Magistratura de Influência, cujos temas se baseiam nos importantes pronunciamentos e comunicações realizadas na nação cabo-verdiana. Em 2011 e 2012, publica o primeiro volume de Magistratura de Influência, onde nos revela as ideias e preocupações relacionadas com o reforço do poder local. No biênio 2012-2013, no segundo volume da série das suas reflexões sobre o reforço do poder social. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, coube-me a minha súbita honra de apresentar neste importante local do saber e do conhecimento o livro sobre a magistratura de influência, que nesta edição destaca a importância da diplomacia do desenvolvimento. Antes de apresentar resumidamente os seus diversos capítulos, os quais refletem transversalmente as preocupações de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, no decurso do 3º ano do seu mandato, gostaria de citar uma importante estrofe retirada da nota introdutória e que passo a citar. Construímos uma reputação de coerência e de seriedade, e isso valeu-nos o respeito da comunidade, das nações. Sob o lema "Pobre não pode fazer política de rico" e todos juntos para a reconstrução nacional, garantimos a adesão de cidadãos residentes e da diáspora e um desenvolvimento que exigia grande sacrifício de todos. Fim de citação. Preocupado com o engajamento e o envolvimento da diáspora cabo-verdiana, escolheu o país de acolhimento de uma importante imigração cabo-verdiana e seus descendentes, alicerçada em laços fortes de irmandade que unem esses povos irmãos. O livro Magistratura de Influência por uma Diplomacia ao Serviço do Desenvolvimento está estruturado em 10 capítulos. O primeiro capítulo, Independência, Democracia e Constituição. O segundo capítulo, Separação e Interdependência dos Poderes. O terceiro capítulo, Poder Local. O quarto capítulo, Direitos Fundamentais, Cidadania e Sociedade Civil. O quinto capítulo, Justiça.
No 6º, Juventude, Educação, Cultura e Desporto. No 7º capítulo, Economia, Desenvolvimento e Ambiente. No 8º capítulo, Defesa Nacional, Forças Armadas e Segurança. No 9º, Política Externa e Relações Internacionais. E, finalmente, no 10º capítulo, Mensagens à Nação. Todas as comunicações enumeradas foram realizadas em diversos momentos e em importantes locais e cerimónias, num total de 51 intervenções, que, pela importância dos diversos conteúdos, seria difícil destacar todos nesta breve apresentação. No entanto, retive das comunicações a enorme preocupação em transmitir à nação a importância da independência nacional, consolidada numa Constituição com total separação de poderes, incluindo o poder local. O conhecimento e o cumprimento dos direitos fundamentais da cidadania e da sociedade civil, garantidas pela autonomia da justiça. O papel da juventude na consolidação da independência e a elevação dos níveis de desenvolvimento por via da educação, da cultura e do desporto. A necessidade de reforçar o desenvolvimento sustentável baseado numa economia equilibrada e ajustada à realidade do país e o importante papel desempenhado pela responsabilidade ambiental. O vital papel das Forças Armadas e a segurança da defesa da pátria e a tranquilidade dos cidadãos. E, por fim, o papel da diplomacia proativa, integrada no quadro dos interesses de Cabo Verde e das nações expressas através de uma política externa de relações internacionais, no reforço do reconhecimento adquirido pelo país. Das mensagens à nação, destaco a alusiva ao Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, em que passo a citar um dos trechos que caracteriza particular atenção e preocupação com esta importante franja da sociedade cabo-verdiana. A integração das comunidades dos países de acolhimento tem sido uma das minhas prioridades. Continuarei a exercer a minha magistratura de influência nesta direção, concedendo uma atenção particular a comunidades que se encontram em situação especialmente precária. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, poderia alongar-me muito mais na apresentação deste livro, mas ela é transversal no pensamento e na consistência das várias intervenções feitas pelo Sr. Presidente, que, lidos os 3 livros, e muito particularmente este que está a ser apresentado, encontro refletido uma preocupação de solidariedade e uma importante preocupação com a nação cabo-verdiana e o mundo que é constituído pela diáspora cabo-verdiana. Termino, Suas Excelências, Seus Senhores, Sr. Presidente da República, com o meu desejo de que estas reflexões agora transpostas no livro sejam um veículo de unificação e agregação dos nossos povos. Esta singela apresentação, agradecendo a honra e a confiança que me concedeu para apresentar este trabalho, e gostaria de enfatizar que neste importante momento prevaleceu em mim a voz de todos os imigrantes cabo-verdianos e seus descendentes, tal como eu, que vivem nesta parcela do globo. Muito obrigado.